Paz e graça, família central, pastor Júlio Henrique. Hoje eu sou o professor da Escola Bíblica Dominical e nós estamos iniciando o estudo da segunda carta de Pedro. Se você quiser também, você pode acompanhar esse estudo através da revista que nós adotamos na Escola Bíblica Dominical. Fica na página 68 e o título da lição desta manhã é Perigo dentro da igreja. Perigo dentro da igreja. O texto básico é 2 Pedro 1, versículos 1 e 2. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos nesse momento de quarentena, confinamento, estamos em casa, mas a comunhão do corpo de Cristo permanece, porque não há barreiras no mundo espiritual para que mantenhamos nossa comunhão em Cristo Jesus. Amém? Por favor, abra sua Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 e 2 e logo em seguida eu farei uma oração e nós iniciamos então, propriamente dita, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem? Combinado? Então diz assim a Palavra de Deus, 2 Pedro 1, versos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, suplicamos a Ti que o Senhor ilumine as nossas mentes e que o Senhor nos conceda graça, a fim de que possamos compreender a Tua Palavra, compreender a Tua vontade e os Teus propósitos para as nossas vidas. Nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos? Olha, eu fiz uma divisão em duas partes da nossa aula da Escola Bíblica Dominical desta manhã. A primeira parte, eu quero fazer uma introdução geral à segunda carta de Pedro. Nós vamos tratar sobre a autoria, nós vamos tratar sobre a data em que foi escrita esta carta, nós vamos falar sobre a relação que existe entre 2 Pedro e Judas e finalmente vamos tratar sobre o propósito ou os propósitos pelos quais o apóstolo Pedro escreveu esta carta. E na segunda parte, que é a parte final do nosso estudo de Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar a respeito, numa abordagem mais devocional, sobre a questão da exposição deste texto, dos versículos 1 e 2, desse texto básico que acabamos de ler, nessa abordagem mais devocional, e eu quero fazer considerações finais, uma conclusão, entregando para vocês algumas dicas práticas para que você consiga manter a sua saúde integral, física, espiritual, mental, psicológica, emocional, diante deste momento, dessa grave situação em que vivemos, que estamos passando devido à pandemia do coronavírus. Tudo bem? Você acompanhe em nome de Jesus. Então, o primeiro aspecto que nós vamos abordar na primeira parte, na introdução geral de 2 Pedro, na carta de 2 Pedro, é a questão de quem é que escreveu a carta. E nós aprendemos aqui pelo próprio texto bíblico que o autor da carta é Simão Pedro. Quem é Simão Pedro? Simão Pedro é um dos 12 apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro é um pescador, irmão de André, ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo, ele era um seguidor do Senhor Jesus, muito conhecido, você deve se lembrar de algumas passagens nos Evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos, sobre alguns eventos, episódios envolvendo o apóstolo Pedro. Muitas vezes um homem impetuoso, mas um homem de fé, um homem que amava o Senhor Jesus. Veja que este é o autor e nós temos evidências internas
na própria segunda carta de Pedro, que demonstram, que apontam para este fato de que a autoria é petrina. O apóstolo Pedro é o autor da segunda carta de Pedro. E é importante que isso seja enfatizado, porque não só nos dias de hoje, mas já há tempos remotos, alguns questionaram ou contestaram a autoria petrina desta carta. Muitos questionaram a autenticidade desta carta, mas nós vamos observar pelas evidências internas dessa segunda carta de Pedro que de fato a autenticidade é uma palavra que vem de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e a autoria, sem sombra de dúvidas, nós cremos, é do apóstolo Pedro. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos. No capítulo 1, nos versículos 12 ao 15, Pedro ele usa a primeira pessoa, eu. Ele fala em primeira pessoa. Você pode acompanhar lá, por exemplo, no versículo 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrares essas coisas, e assim por diante. No versículo 13, considero importante enquanto estiver no tabernáculo desse corpo. No versículo 14, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo. E finalmente no versículo 15, eu me empenharei para que também depois da minha partida, e assim prossegue. Então ele usa a primeira pessoa nesses versículos de 12 a 15 no primeiro capítulo. Outro aspecto interessante, ainda no capítulo 1, versículo 14, Pedro vai falar da sua própria morte. Veja, acompanhe comigo, diz assim: porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Tabernáculo aqui representa o corpo, né? Então, com a morte há uma separação, daí deixarei este tabernáculo. O espírito de Pedro deixará na morte, ou deixou na morte do apóstolo Pedro, o corpo. Houve uma separação temporária, é aquele período chamado de estado intermediário entre a morte e a ressurreição. O corpo foi para o sepulcro, o espírito voltou para Deus. Tudo bem? Nós temos também nesta segunda carta de Pedro, Pedro dizendo que é testemunha ocular da transfiguração. Você deve se lembrar desse episódio muito glorioso, a transfiguração, momento em que o Senhor Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, os discípulos mais chegados ao Senhor Jesus, eles foram até um monte, e naquele monte ocorreu esta transfiguração, isto é, o Senhor Jesus, a aparência do Senhor Jesus, ela foi transformada. Então Pedro, Tiago e João, eles testemunharam, foram testemunhas oculares do Cristo no estado glorificado. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol, as roupas se tornaram brancas como luz. Eles viram ainda Moisés e Elias conversando com o Senhor Jesus. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E por fim foram envolvidos por uma nuvem, e ouviu-se dessa nuvem a seguinte frase: este é o meu filho em quem eu tenho alegria, ouçam-no. Era o próprio Deus Pai se manifestando. Pedro chegou a propor de montar tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. Mas depois desta manifestação de Deus audível que veio das nuvens, eles ficaram aterrorizados. Então nós aprendemos de fato que Pedro foi uma das testemunhas da transfiguração do Senhor Jesus. Então, a autoria é petrina. A segunda carta de Pedro foi escrita pelo apóstolo Pedro. E a data? Quando é que foi escrita essa carta de 2 Pedro? Quando é que ela foi escrita? A data, muito provavelmente, está entre 65 e 68 depois de Cristo. E nós sabemos disso por quê? Porque em 68 depois de Cristo, aproximadamente, o apóstolo Pedro foi martirizado. O imperador Nero, segundo a tradição, Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia, é tradição. Então, se
Pedro foi morto em 68 depois de Cristo, aproximadamente no primeiro século, e a Bíblia ainda mostra aqui mesmo nessa segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 1, que esta é a segunda carta que ele escrevia. Então, muito possivelmente uma menção à primeira carta de Pedro. Então, mais ou menos, nós sabemos que a segunda carta de Pedro foi escrita entre 65 e 68 depois de Cristo. Tudo bem? E finalmente, finalmente ainda não, é importante falar da ligação existente entre a segunda carta de Pedro e a carta de Judas. As semelhanças notáveis de alguns versículos da segunda carta de Pedro com os versículos de Judas, principalmente o segundo capítulo da segunda carta de Pedro e os versículos 4 ao 18 da carta de Judas. Você deve se lembrar, é bom que você saiba que a segunda carta de Pedro tem somente 3 capítulos e Judas é um capítulo só, 25 versículos. Então, tendo em vista essas semelhanças notáveis, muitos estudiosos, especialistas, estudiosos da Bíblia, eles entendem que ou Judas, ele copiou ou usou como fonte a segunda carta de Pedro para escrever parte da carta de Judas, ou ao contrário, Pedro utilizou partes da carta de Judas para a redação da segunda carta de Pedro, ou ambos os autores, Pedro e Judas, usaram fontes comuns para escreverem suas respectivas cartas. Essa é uma consideração também importante. E finalmente eu quero fazer algumas considerações a respeito do propósito ou os propósitos pelos quais o apóstolo Pedro escreveu a segunda carta de Pedro. Você deve se lembrar, nós já estudamos a primeira carta de Pedro, não é verdade? Que o propósito da primeira carta de Pedro era o ensinar a igreja a lidar com as perseguições externas, as perseguições que vinham de fora da igreja. Assim como hoje nós temos perseguições a cristãos. Naquela época, já desde a igreja primitiva, nós tínhamos a igreja perseguida, os cristãos perseguidos. Na segunda carta de Pedro, o propósito muda um pouquinho. Se você tomar por base os 3 capítulos da carta, nós temos aí pelo menos 3 propósitos pelos quais Pedro escreveu a segunda carta de Pedro. No capítulo 1, nós vemos que o propósito é estimular o crescimento cristão. O apóstolo Pedro, ele vai, através da inspiração do Espírito Santo, trazer à tona importantes elementos das verdades ou da verdade do Evangelho. Essa verdade do Evangelho, ela deve ser a força que vai fazer com que os cristãos cresçam espiritualmente, amadureçam na fé. Esse seria um primeiro propósito. Um segundo propósito, com base no capítulo 2, é exatamente combater os falsos ensinos internos. A semelhança dos tempos modernos, atuais, em que nós vemos falsos mestres se levantando em igrejas, nas igrejas locais, naquela época também muitos entravam na igreja e traziam ensinos heréticos, ensinos que não guardavam qualquer relação com a vontade de Deus. Então, Pedro, nessa segunda carta, ele vai combater esses falsos ensinos internos. E finalmente o capítulo 3, Pedro buscava encorajar a vigilância. Ele, como um pastor de igreja, um presbítero, como um apóstolo, ele buscava encorajar a igreja à vigilância, tendo em vista a proximidade da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Sim, no capítulo 3, o apóstolo Pedro ele vai tratar a respeito da escatologia, a doutrina dos fins dos tempos. Ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus e qual é o reflexo, qual é a consequência para a vida cristã, senão a vigilância, estarmos alertas em oração, meditando na palavra de Deus, vivendo a vida cristã nos termos propostos estabelecidos pelo próprio Deus. Portanto, um resumo desta primeira parte, a introdução de 2 Pedro, nós falamos que o autor da segunda carta de Pedro é o apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus.
ela é datada entre 65 e 68 depois de Cristo. Existe uma ligação, semelhanças entre os textos de 2 Pedro e Judas, e finalmente os propósitos: estimular o crescimento cristão, combater falsos ensinos internos e encorajar a vigilância, tendo em vista a segunda vinda de Jesus. Pois bem, nós encerramos então a primeira parte do nosso estudo, da aula de hoje, que trata sobre a introdução geral à segunda carta de Pedro. Pessoal, a gente vai dar continuidade agora à segunda parte do nosso estudo, da nossa aula da EBD, e dessa vez eu quero fazer uma abordagem mais devocional, tudo bem? Conforme eu já tinha falado anteriormente. Então, abra sua Bíblia em 2 Pedro 1, versículos 1 e 2. Nós vamos fazer uma breve exposição desse texto. Como nós já vimos no versículo 1, Simão Pedro é um dos apóstolos, um dos 12, um dos apóstolos de Jesus Cristo, e veja as credenciais que Pedro apresenta. Ele diz que é servo e diz que é apóstolo de Jesus Cristo. Quando ele se coloca como servo, ele está dizendo que ele é um escravo de Jesus Cristo. Na verdade, na vida cristã, é isso que acontece. Você troca de senhor. Quando você está no mundo sem Cristo, você é escravo do pecado, você é escravo do diabo. Mas quando você passa a ter uma vida espiritual em Cristo Jesus, você se torna um escravo, um servo do Senhor Jesus Cristo. E como servo ou escravo de Jesus Cristo, você é obediente e não questiona os mandamentos, a vontade do seu Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Você obedece incondicionalmente à vontade do Senhor Jesus. E veja que ele também diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é enviado pelo Senhor Jesus para proclamar exatamente esta verdade do Evangelho, as boas novas. Você deve se lembrar que as pessoas que estão sem Cristo Jesus, elas estão perdidas, elas andam como cegas, nuas, elas andam totalmente distantes, alienadas de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus, nós temos vida eterna, pelo poder do Espírito Santo somos regenerados, então nós temos vida e vida abundante. Pedro era um dos apóstolos. Me permita fazer uma consideração importante, tendo em vista que nos nossos dias existe um movimento apostólico. Algumas pessoas se auto-intitulam como apóstolos, mas para que a pessoa seja apóstolo, considerado apóstolo, nós temos aí pelo menos 4 características importantes. A primeira é que ela tem que ser comissionada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não tem esse negócio de se auto-intitular apóstolo. Então, todos os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo foram comissionados diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Um segundo aspecto importante sobre o ministério apostólico é que eles, além de vocacionados, chamados pelo próprio Senhor Jesus, eles tinham que ser testemunhas do Cristo ressurreto. Os 12 e Paulo viram, testemunharam, eram testemunhas oculares do Senhor Jesus ressurreto, no corpo ressurreto. Outro aspecto importante diz respeito à questão dos sinais e prodígios realizados. Deus, o Senhor Jesus, sempre usou os apóstolos com grandes milagres realizados através dele. E, finalmente, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo é aquele que escreve palavras, principalmente não, mas pelo menos os livros e cartas que fazem parte do cânon sagrado, a coleção dos livros sagrados da Bíblia Sagrada, os 66 livros, os profetas que foram os escritores dos livros do Antigo Testamento, e os apóstolos e alguns outros que escreveram os textos bíblicos do Novo Testamento. Então, por exemplo, 2 Pedro é uma carta inspirada pelo Espírito Santo e, portanto, é inerrante, infalível e autoritativa.
é palavra de Deus, muito diferente dos apóstolos dos nossos dias, que não escrevem, eles podem escrever livros, pode até eventualmente ser uma literatura edificante, mas não tem a autoridade das Escrituras Sagradas. Até porque o cânon está fechado. Então, os 66 livros é a coleção completa dos livros sagrados. Então, segundo a Pedro, nós já vimos, é autêntico, nós vimos a igreja reconhecendo a autoria petrina desta carta e, portanto, é palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, nós devemos estar atentos ao estudo, à meditação, naquilo que o apóstolo Pedro colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Tudo bem? A segunda parte do primeiro versículo, Pedro vai tratar a respeito dos destinatários da carta. Muito provavelmente sejam os mesmos destinatários da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, a primeira carta de Pedro e possivelmente a segunda carta de Pedro tiveram como destinatários os crentes que estavam na Ásia Menor. Esses eram os destinatários. Mas veja que, de maneira mais abrangente, geral, o apóstolo Pedro aqui na segunda carta, ele fala de uma maneira diferente, especial os destinatários. Ele diz assim: há aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Preste atenção. Aqui, a Bíblia, quando fala mediante a justiça, possivelmente é uma menção à questão da imparcialidade de Deus. Deus não fez acepção de pessoas quando ele fez esta obra aqui, veja bem, de entregar não só esta carta, mas a palavra de Deus e também de dar, a dádiva, o dom da fé. Deus não fez acepção de pessoas. Então nós temos filhos e filhas de Deus, de todos os povos, nações, tribos e todas as etnias. Deus não fez separação, não está restrito a uma nação. Por isso nós fomos alcançados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele é imparcial, ele é justo, ele não faz acepção de pessoas. Por isso hoje nós somos em Cristo Jesus filhos de Deus. Muito possivelmente essa justiça é nesse sentido. Justiça de quem? De nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A tradução literal do original grego é o Deus de nós e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eis uma evidência bíblica muito clara a respeito da divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ele é homem, mas ele também é Deus. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele é o homem-Deus, ele é o Deus-homem. Então veja que Pedro, ele está falando que é servo e apóstolo do Deus-homem. Isso deveria certamente acalmar o coração de Pedro, porque Pedro, ele passou por muitas lutas, muitas adversidades por conta da fidelidade dele, por conta do ministério apostólico. E nós também, nos dias de hoje, precisamos compreender esta verdade, que aquele a quem servimos é o Deus criador e sustentador do universo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas angústias. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que isto é muito claro aqui da parte do apóstolo Pedro. E diz lá, receberam conosco tanto os judeus cristãos quanto os gentios cristãos, e na verdade em Cristo não tem mais esta parede de separação entre judeus e não judeus. Em Cristo nós somos um só,
é a unidade do corpo de Cristo, é a família de Deus, todos, judeus e não judeus em Cristo, são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus por isso, não é verdade? Então, nós recebemos uma fé igualmente valiosa. Mais uma vez a ideia de que não há acepção de pessoas, não há, aliás, Deus é imparcial. Então, a fé que foi dada, foi recebida, a fé que é dom de Deus, esta fé salvífica, a salvação em Cristo, ela vem por esta fé, mediante a graça, por meio da fé, ela foi dada ao apóstolo Pedro e essa mesma fé também foi dada a nós, os que cremos em Jesus Cristo. E finalmente no versículo 2, aqui eu quero destacar com mais ênfase a saudação do apóstolo Pedro aos seus destinatários, aos leitores e ouvintes desta carta. Ele diz assim: graça e paz. Graça e paz. Meus irmãos, em tempos tão difíceis, em tempos de perseguições, em tempos de sofrimento, de doenças, em tempos de perda, de luto, de perda de entes queridos, como é reconfortante, como é consolador saber que nós temos à nossa disposição a graça e a paz do nosso Deus. Graça, nós já sabemos, é um favor imerecido, é uma manifestação do amor de Deus. Nós não merecemos a salvação, mas em Cristo Jesus nós temos salvação eterna. Nós somos livres da ira de Deus contra os pecadores. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus, nós temos perdão de todos os nossos pecados, do passado, do presente e também do futuro. Então nós temos paz com Deus. É a coisa mais preciosa, ter paz com Deus. Agora veja que ele também diz, esta paz, ela não é uma paz semelhante àquela que o mundo oferece. Nós vemos isso nos evangelhos. A paz que o Senhor Jesus oferece, ela é uma paz que excede todo entendimento. Não é só a paz com Deus. Em Cristo nós já temos paz com Deus, porque recebemos perdão dos nossos pecados. Nós fomos reconciliados, reaproximados de Deus. Houve um rompimento com aquela alienação, com a separação, a distância de Deus. Em Cristo nós estamos próximos do Senhor nosso Deus. Mas a paz também que desfrutamos, além da paz com Deus, é a paz de Deus. E essa talvez esteja faltando na vida de muitos filhos e filhas de Deus. Porque esta paz, ela não depende das circunstâncias da vida. Ainda que em tempos de pandemia do coronavírus, nós podemos desfrutar da paz de Deus. Nós precisamos desta paz de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro está apresentando como saudação e exprimindo seu desejo aos seus leitores, aos seus ouvintes. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Veja que para obtermos esta paz e esta graça e esta paz, e graça e paz multiplicadas, isto vem através do pleno, do completo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, para que você possa desfrutar da graça e da paz do Senhor, e de maneira multiplicada, você precisa ter o pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que isso, na verdade, é algo que deve ser buscado, é um ideal, porque se o Senhor Jesus é Deus, se estamos falando de Deus, não temos como ter plenamente o conhecimento dele. Mas veja que a Bíblia diz que nós podemos ter, de alguma maneira, essa plenitude de conhecimento do Senhor. Esse conhecimento de Deus vem aqui no contexto, né, como nós estamos com um dos propósitos do apóstolo Pedro de combater os falsos ensinos internos da igreja. Então nós vemos que esse conhecimento ele vem junto com a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar o conhecimento de Deus através da Bíblia Sagrada.
através da palavra de Deus. Agora, é claro que esse conhecimento não está restrito ao aspecto racional, intelectual. Esse conhecimento aqui, ele é muito mais amplo, ele envolve intimidade, ele envolve comunhão com Deus, um relacionamento profundo, pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quando alcançamos e quanto mais crescemos nesse conhecimento de Deus, nessa intimidade, nesse relacionamento pessoal, profundo, íntimo com o Senhor, mais poderemos desfrutar dessa graça e desta paz do Senhor. Então, meus irmãos, é isto que eu queria apresentar a respeito desse texto. Então eu quero fazer algumas considerações finais no que diz respeito de como você pode cuidar da sua saúde integral nesses tempos de epidemia, aliás, pandemia do novo coronavírus. Nós sabemos que estamos num momento de isolamento social, não é verdade? Quarentena, confinamento em casa, nós estamos preocupados com os impactos sociais, com os impactos econômicos, nós estamos preocupados também com a questão da saúde, quantas pessoas serão infectadas, quantas pessoas perderão a vida por conta desse coronavírus. Nós estamos recebendo muitas informações e boa parte dessas informações são fake news, são notícias falsas. Nós nos sentimos impotentes diante desta grave crise e também desse futuro incerto que nos aguarda. E o resultado é que temos muitas pessoas, inclusive filhos e filhas de Deus cristãos, que têm sentimentos exagerados de ansiedade, de medo, estresse, angústia, estão abatidos, aflitos, angustiados. Alguns chegam a ficar desesperados, entram em pânico e histeria. E todos nós estamos sujeitos a esses sentimentos e emoções, não é verdade? Nós somos vulneráveis a esse tipo de emoções, a questão da ansiedade, da angústia, do medo. Eu queria, além daquele do texto que acabamos de ouvir, a exposição, bastante breve, eu queria dar algumas dicas práticas para que você possa desfrutar de mais saúde nesses tempos de pandemia. A primeira dica que eu dou é: não fique isolado. Pode parecer contraditório, né? Em tempos em que a orientação é fique em casa, mas eu quero dizer a você, não fique isolado. Ficar em casa não implica em isolamento. Você pode e deve buscar interação social, relacionamentos interpessoais, não só com as pessoas que estão na mesma casa que você, é claro, com exceção daqueles que estão infectados, né? Ou que estejam com suspeita de serem portadores do Covid-19. Mas além dessas pessoas que estão em confinamento junto com você, na sua casa, você também pode interagir por meio do Facebook, por meio do WhatsApp, por meio do Skype, um telefonema. Você pode orar com seu irmão, com a sua irmã, você pode falar com seu amigo, você pode conversar com seus familiares através de todos os meios de comunicação que nós temos disponíveis. Não fique isolado, meu irmão. Essa interação saudável, equilibrada, ela ajuda a controlar a nossa ansiedade. E se você precisar de ajuda, não hesite em pedi-la. Peça ajuda se você precisar. A segunda dica, a primeira é não fique isolado. A segunda dica, faça atividade física. Isto é, não fique parado. Você está em casa, você come, você dorme, você ouve, procura se informar as notícias a respeito da propagação do Covid-19 e muitas vezes você se esquece de cuidar do seu físico, da sua saúde física. Meus irmãos, até mesmo serviço doméstico, limpar a casa, lavar a louça, de certa forma isso já é uma atividade física. Mas separe um tempo todos os dias ou alguns dias, 3 ou 4 vezes na semana, para que você possa realizar algum tipo de atividade física.
São muitos os aplicativos disponíveis aí na internet que você pode baixar e ali você tem 15, 20 minutos, 30 minutos de atividades físicas de baixo, médio até alto impacto, dependendo do seu condicionamento físico. Mas faça uma atividade física, mexa-se, gaste energia. Isso é importante também para que você libere hormônios que trazem essa sensação de prazer e também de relaxamento. A terceira dica prática que eu passo a você é: não exagere nos noticiários. O que eu quero dizer com isso? Não fique o tempo todo procurando notícias sobre o coronavírus. É importante que você esteja informado, mas é suficiente que você busque informações uma ou duas vezes durante o dia. Mais do que isso, é prejudicial à saúde, faz mal o tempo inteiro. E procure fontes oficiais. O Ministério da Saúde, através do nosso ministro da Saúde, Mandetta, tem feito um trabalho excepcional a respeito dessa questão do coronavírus. A quarta dica prática que eu passo para você é: relaxe. Então, todos os dias eu faço a sugestão: tire um tempo para você relaxar. Tem gente que gosta de um bom filme, tem gente que gosta de uma leitura agradável, ouvir uma música, tem gente que não quer fazer nada. É uma maneira também de relaxar, mas faça isso. Separe um tempo durante um dia, todos os dias, para que você possa relaxar, para que você possa respirar fundo. Um exercício de respiração importante para que você possa relaxar, tudo bem? E finalmente, eu quero fazer mais uma dica prática: leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Talvez a oração seja o melhor remédio contra a ansiedade e o medo. Nós vemos isso com o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4. Nós vemos isso claramente na Bíblia Sagrada, a importância da oração. Porque na oração você se submete à vontade de Deus, você reconhece a sua limitação e você coloca tudo aos pés do Senhor. Então, se você combinar Bíblia e oração, medita na palavra de Deus, ora, pode ter certeza, isso vai aumentar sua confiança no Senhor. Você vai descansar nos braços do Pai. Você vai esperar conforme as promessas que você vê na Bíblia Sagrada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Descanse à sombra do Altíssimo. Fique debaixo das asas do Senhor nosso Deus. Somente assim nós vamos desfrutar dessa graça e dessa paz de maneira multiplicada. Mais confiança no Senhor, menos ansiedade. Quanto mais conhecemos a Deus, já vimos no texto de 2 Pedro 1 ao 2, mais experimentamos a sua graça e a sua paz. Meus irmãos, esta é a palavra que eu tinha nesta manhã. Espero que você tenha sido abençoado. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo privilégio que temos de ter livre acesso ao trono da graça. Muito obrigado porque podemos falar com o Senhor e o Senhor fala conosco através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu suplico a Ti em nome de Jesus Cristo, que o Senhor multiplique a graça e a paz do Senhor sobre a vida de todos que estão ouvindo, assistindo este vídeo, Pai. Que o Senhor venha abençoar aquele que está abatido, aflito, que o Senhor venha levar a sua paz que excede todo entendimento, tirando a ansiedade, tirando o medo, tirando o desespero, e que todos nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, logo mais à noite nós também teremos o culto de adoração a Deus. Com certeza o Senhor estará preparando, já está preparando uma mensagem poderosa que vai transformar a sua vida. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe no nome
de Jesus.